Amém. Amém. Meus amados, queridos, a paz do Senhor a todos, uma boa noite a você que está aí nos assistindo nessa live. E quero desejar a todos vocês uma noite abençoada na presença de Deus. Estaremos nessa noite meditando na santa e gloriosa palavra do Senhor, palavra esta que é viva e eficaz e é penetrante, né? No profundo do nosso coração, ela nos traz conforto, renovo e paz. Quero, em primeiro lugar, orar por você, com você nessa noite, para que Deus possa nos dar aí a inspiração da sua palavra, né? Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, diante da tua gloriosa palavra, juntamente com os meus irmãos, para meditarmos nesta palavra que é viva, eficaz, poderosa, gloriosa e perfeita. Que o Senhor possa trazer renovo ao nosso coração, trazer paz naquele que está triste, angustiado, abatido, aquele que está ansioso, preocupado, deprimido. Que o Senhor possa trazer a paz, a alegria, a esperança, trazer vida, trazer renovo. Aquele que está desempregado, que o Senhor venha abrir as portas. Aquele que está enfermo, que o Senhor venha dar saúde, venha dar paz a esse lar que está conturbado, ansioso e preocupado com o dia de amanhã. Que possamos descansar no Senhor. Que a tua graça esteja conosco no ministrar dessa palavra. Que o Senhor nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nesta noite estaremos meditando na palavra do Senhor, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1, versículo 29. Diz assim, o título é Há sentido, né, no sofrimento do cristão? Eu vou ler o versículo, você vai entender melhor. 1:29 da carta aos Filipenses está escrito o seguinte: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Eu lendo esse texto achei muito interessante, principalmente porque nós, enquanto cristãos brasileiros, principalmente, temos uma aversão muito grande à questão do sofrimento. Nós entendemos, muitos entendem, que o sofrimento é a perseguição maligna, é o diabo que está tentando destruir o cristão, derrubá-lo, mas nós vemos que não é bem assim que a Bíblia nos relata, nos apresenta os seus grandes homens e mulheres vitoriosos ao longo da história da igreja, ou mesmo dos irmãos do Velho Testamento. E aqui o apóstolo ele está preso em Roma, né, ao escrever essa carta aos Filipenses. Ele é um prisioneiro lá do Império Romano, na era do imperador Nero, e ele está então já próximo ao seu julgamento, que aliás foi o seu último julgamento. Ele foi condenado, executado, segundo a história foi decapitado, a mando aí do imperador romano Nero. E o apóstolo ele encontra, em meio a esse sofrimento, as suas correntes que o prendem, né? Ele encontra inspiração nesse sofrimento para escrever aos irmãos essa carta, que é chamada a carta da alegria, né? O apóstolo, em toda a carta aos Filipenses, ele vai sempre incentivar os irmãos a alegrarem-se no Senhor. Ele chega a repetir, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então o apóstolo Paulo ele quer nos transmitir essa ideia de que o sofrimento do cristão não é um castigo, não é porque ele está em pecado, não é porque ele é alvo de uma maldição, da mão de Deus que seja, né? O sofrimento do cristão, há um sentido nisso, né? Há um propósito maior nisso. E há até como se fosse quase que um incentivo do apóstolo Paulo, quando ele diz aqui que, conforme o texto lido, né? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então olha a ideia que ele passa aqui, a ideia de privilegiado, né? A pessoa que sofre por Cristo, sofre pelo Evangelho, pela vida com Deus, né?
ele é um privilegiado, quer dizer, é uma pessoa que ele descobre um sentido muito elevado da vida, que a maioria considera como algo desprezível, que é o sofrimento, né? Ele vai se alegrar, ele diz aqui no versículo 12, né, do capítulo 1, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha que coisa interessante, ele consegue entender, enxergar que a sua prisão, ela traz benefícios, o seu sofrimento está sendo benéfico, né? Então é mais ou menos isso que eu quero estar falando com os irmãos nesta noite. Obviamente, reconhecendo que todo sofrimento, ele é terrível, né? Ninguém pode medir o grau, a intensidade do sofrimento da vida alheia. Ninguém tem essa capacidade. Muitas vezes aquilo que para mim é pouco, para outro pode ser muito, ou vice-versa. Então não há como ninguém medir ou julgar. Isso aí que você está passando não é nada. Ou, eu já passei disso daí, sofrimento aí é coisa pequena. Não, nós temos que respeitar, solidarizar com aquele que sofre, porque todo sofrimento, ele só pode ser medido pela pessoa que está passando por ele, né? Sabemos que estamos atravessando uma época também de sofrimento, de perdas, de pessoas que perderam seus entes queridos, né? Estão em luto, né? A gente lamenta, a gente solidariza, a gente ora por essas pessoas, sejam cristãs ou não, para que Deus os conforte, os console. É muito triste perder um ente querido. Então não estou aqui de forma alguma querendo minimizar, querendo desprezar, né, o sofrimento alheio. O que eu quero trazer aos irmãos é essa palavra aqui, que é a palavra de Deus, né? Paulo, ele fala que foi concedido a nós, enquanto cristãos, o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também padecer por Ele. Então veja que padecer por Cristo, segundo a visão apostólica, pelo menos Paulo aqui, Pedro também vai falar, outros apóstolos, padecer por Cristo é um privilégio, é uma honra. Mais ou menos aqueles filmes que você assiste, antigos, né, que os soldados, eles se sentiam honrados em poder dar a vida pelo seu rei, pelo seu reino, pela sua nação, né? Aliás, todo soldado, né, ele se sente honrado, mesmo mediante a morte, se ele pode estar contribuindo para a sua nação. Isso chama-se patriotismo, amor à pátria, que aliás falta bastante nos brasileiros, né? Vamos reconhecer, infelizmente, muitos não têm esse patriotismo, aquele amor a ponto de dar a sua vida pela sua pátria. Ora, se existem pessoas que sentem orgulho, né, disposição de dar a própria vida por sua pátria, imagine nós em relação a Cristo, né? Cristo é muito mais do que a pátria, Cristo é a vida, Cristo é tudo, e ainda que nós morramos por Ele, Ele prometeu nos ressuscitar, né, na sua vinda. Então vale a pena sofrer por Cristo, né? A pergunta então, há sentido no sofrimento do cristão? Há muito sentido, faz muito sentido. Não tem nada de, é pecado escondido, é óbvio, cada situação deve ser analisada, né? Desde que não estejamos sofrendo, como disse Pedro, né, por se intrometer em negócio alheio, ou por uma vida, né, fora da vontade de Deus, mas estando sofrendo, fazendo a vontade do Senhor, Pedro diz, alegrai-vos, porque Cristo também passou por isso. Nosso Senhor nos deixou esse exemplo. E eu quero justamente citar alguns exemplos, né, de personagens bíblicas que também deram a sua vida, que também padeceram, mas o fizeram consciente, o fizeram alegre, mesmo no sofrimento, apesar do sofrimento. Não é que a pessoa é masoquista, né, que gosta de sofrer. Isso é uma doença psicossomática, a pessoa que gosta de sofrer, tem prazer no sofrimento. Não é essa a ideia aqui, né? Todos os irmãos que sofreram, obviamente, sentiram muito isso e, claro, oraram ao Senhor para que isso não acontecesse,
Mas, por outro lado, não ficaram se lamentando, murmurando, reclamando, até fugindo desse sofrimento. Não, eles encararam, né, com galhardia, com coragem, com destemor, né, com alegria, mesmo sofrendo, mas sofrendo pela causa de Cristo, sofrendo a exemplo do seu mestre, que também é o maior exemplo nosso. Mas eu quero citar alguns exemplos. Entre eles está Moisés, é o primeiro que eu quero citar, que está aqui na carta aos Hebreus, né, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 24, o escritor vai dizer o seguinte: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, veja, ele nem conhecia Cristo, mas por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou. Isso aqui é um detalhe interessante. E perseverou, porque via aquele que é invisível. Como é que se vê aquele que é invisível? Pela fé. Como é que Moisés fez essa troca, essa escolha, né, de deixar o seu posto, o seu privilégio, né, de ser chamado filho da filha de Faraó, quer dizer, equivalente a neto do imperador do maior império da época, e ele aqui não estava, não era uma criança, um adolescente. Aqui diz que já adulto, ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Como que Moisés, um homem formado, diz a Bíblia, em toda a ciência egípcia, Moisés já aos 40 anos de idade, então ele tinha plena consciência do que é que ele estava fazendo. Ele recusa esse posto de príncipe egípcio, né? Possivelmente até um sucessor do trono do faraó. Ele recusa toda essa riqueza egípcia, todo esse privilégio, essa honraria, para sofrer, diz aqui, né, com o povo de Deus, preferindo aí a desonra, preferindo aí ser deserdado, né? Mas diz aí que ele recusou todo esse tesouro egípcio porque ele contemplava a sua recompensa, e pela fé ele perseverou. Ele perseverou mesmo sofrendo. Sabemos os sofrimentos que Moisés passou, né? Mas ele foi perseverante no sofrimento. E o sofrimento moldou o seu caráter. O sofrimento lhe ensinou lições que a faculdade egípcia não conseguiu lhe transmitir. E muitas vezes na vida nós também, o sofrimento nos traz lições que nos marcam por toda a vida. E nos marca para o bem, molda o nosso caráter, nos leva a entender, como disse Paulo, eu cumpro no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Os sofrimentos de Cristo, eles não terminaram, porque Cristo é o cabeça da igreja, mas a igreja é o seu corpo. E Cristo, como cabeça, ele está no céu, mas o seu corpo está na terra, o seu corpo, igreja. E o seu corpo ainda sofre. A igreja sofre desde o começo, desde que Jesus fundou a sua igreja. Ela tem sofrido perseguições, tamanhas perseguições, né? Sabemos no começo da igreja, a igreja chamada primitiva, como ela foi perseguida, primeiro pelos próprios judeus, depois pelo Império Romano, né? Ao longo da história, após a reforma de Martinho Lutero, ela sofreu muita perseguição, né? na chamada Contra-Reforma, onde os católicos romanos perseguiam, né? os protestantes chamados aí, os reformados. Quanta perseguição a igreja tem passado, mas o Senhor esteve sempre conosco, sempre nos dando graça, vitória, e até aqui nós chegamos por sua graça e misericórdia. Então Moisés é um grande exemplo. Outro exemplo que eu quero também citar é o exemplo de Jó. Veja que o nosso irmão Jó, ele passa também por sofrimentos terríveis, né? Quem não conhece a história de Jó, um homem que no mesmo dia perdeu os seus 10 filhos, né? Eram 7 filhos e 3 filhas, e no mesmo dia morreram todos, né? Então veio o mensageiro trazer notícia para Jó, né? Depois disso ainda, como se isso fosse pouco, ele perde toda a sua riqueza. Era um homem mais rico do Oriente, perdeu toda a sua riqueza,
né, naqueles pouco espaço de tempo. Ele ainda por final, o diabo ainda não satisfeito, toca em seu corpo. Diz a Bíblia que ele foi ferido da planta do pé até o alto da cabeça, de uma chaga terrível. Seu corpo ficou todo cheio de ferida, um sofrimento horrível. E Jó começa a perguntar, não é, por que daquilo, por que aquele sofrimento todo? Ele puxava na memória, ele não lembrava de nenhum pecado que ele havia praticado para que ele pudesse passar por aquele sofrimento, não é? E ele então vai questionando Deus. No final do seu livro, Deus se revela a Jó. E é interessante que Deus não responde os porquês de Jó. Mas olha o que Jó diz ao contemplar o Senhor. Ele diz o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Em outra tradução diz: eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ele disse: eu coloco a mão na minha boca, eu não tenho mais nada que perguntar, que questionar ao Senhor. E é interessante porque Deus não responde os porquês de Jó. Todo aquele sofrimento, Deus não chegou e disse para Jó: olha, você está sofrendo por causa disso, daquilo, daquilo. Não, Deus só se revela a Jó. Deus mostra a sua grandeza, o seu amor, o seu cuidado, até para com coisas que nós desprezamos, animais do campo, os animais selvagens, né? Os filhotes do leão, os filhotes do urubu. Deus fala: eu que cuido de tudo, eu preservo tudo, eu mantenho tudo. Diante de toda essa revelação de Deus, Jó coloca a mão na boca e diz: eu não vou falar mais nada. E Jó então se sentiu satisfeito pela revelação de Deus. Mas todo o seu sofrimento também lhe trouxe muito ensinamento, muito aprendizado. E é interessante que Jó também não peca, ele não murmura, ele não reclama, ele não pensa em desprezar Deus, abandonar Deus, amaldiçoar Deus. Não, jamais. Jó permanece fiel, mesmo diante do sofrimento. Então, há sentido no sofrimento, nós vamos compreendendo isso. Também nós temos outro exemplo, e esse é o próprio apóstolo Paulo, de quem já mencionamos aqui, né? No capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios, né? O apóstolo também vai nos trazer aqui algumas informações do que ele passou, né? Segundo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 3 ao 11, Paulo vai nos trazer aqui algumas informações dos seus sofrimentos. Ele diz assim: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendando-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, em jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Veja quanto sofrimento o apóstolo passa aqui no seu ministério. Isso aqui é um relato apenas parcial, né? No capítulo 11, a partir do versículo 21, ele volta novamente a relatar aqui os seus sofrimentos, né? Ele diz aqui: para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto,
perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Então veja quanto sofrimento esse homem passou. E como eu disse, ele termina a sua história, não é? No cristianismo, preso, como já citei, quando ele escreve essa carta que nós lemos aqui aos Filipenses, ele está preso em Roma, não é? No final ele é julgado, condenado, e segundo a história ele é executado, ele foi decapitado, cortaram-lhe a cabeça. Esse foi o final da sua vida. Para aqueles que não entendem as coisas espirituais, poderiam muito bem dizer, mas que fracasso, né? Depois de mais de 30 anos de ministério, o apóstolo Paulo encerra a sua carreira dessa forma, né? Termina preso, termina humilhado, termina decapitado. Que vantagem teve? Não é? Porque hoje a mensagem que muitos líderes evangélicos estão passando para as pessoas é vir para Cristo para tirar alguma vantagem pessoal. Não é? Venha para Jesus. Se você está no fundo do poço, Deus vai te tirar desse fundo de poço, Deus vai te elevar, te exaltar, você vai sair da pobreza, você vai passar a ser rico, você agora é príncipe, você é cabeça. Então começa a incutir na mente do novo convertido que ele tem agora direitos a reclamar de Deus. Não, querido, nós humanos não temos nenhum direito diante de Deus. Aliás, se nós formos falar em direito com Deus, o nosso direito é a condenação, porque nós pecamos, todos, a Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ao pecador resta a condenação. Se formos sentar e pleitear com Deus aquilo que nos é de direito, Deus vai dizer, ok, eu vou lhes entregar o que lhes é de direito, a sua condenação. Todo ser humano está condenável aos olhos de Deus. Agora, quando nós vimos para Jesus, o privilégio que nós recebemos é a graça do Senhor, quer dizer, o favor imerecido de Deus nos alcançar, nos perdoar, nos libertar da escravidão do pecado, né? E nos garantir a vida eterna. E Paulo diz que ainda ele nos concede o privilégio de também padecer por ele. É honroso padecer por Cristo. Ninguém que sofre pelo Evangelho deve envergonhar-se. Aliás, Paulo fala isso em Romanos 1,16, não é? Porque não me envergonho, diz ele, do Evangelho, porque é o poder de Deus, não é? Para a salvação de todo o que crê. Paulo, nessas prisões, nesses açoites em praças públicas, ele era humilhado, porque Paulo outrora era um cidadão romano. A um cidadão romano não se açoitava antes de ser julgado, de apresentar sua defesa. Ele tinha todo um aparato de defesa garantido pelo próprio Império Romano. Ele era um cidadão romano. Não é que ele comprou esse título, não. Ele disse, eu sou de nascimento. Eu nasci um cidadão livre, um cidadão romano, eu tenho direitos de ir e vir. A Constituição, vamos dizer assim, a romana, lhe garantia esse direito. No entanto, todos esses direitos lhe foram cassados. Ele disse que tudo aquilo que ele tinha no passado, ele considerava como esterco, ele considerava como coisa insignificante por causa da grandeza de Cristo. O conhecer Cristo, o ser conhecido de Cristo para Paulo equivalia muito mais a direito de cidadania, a qualquer título que poderiam lhe oferecer. E aqui está ele relatando o seu sofrimento, como ele diz aqui, os seus sofrimentos em Roma, na prisão, mas ele não desanimava, e ele passa essa mensagem para os irmãos. Outros exemplos temos na Bíblia de sofrimentos, os próprios apóstolos, e logo no comecinho da igreja, foram presos, diz a Bíblia, foram açoitados, e quando eles saíram da prisão, diz a Bíblia, no capítulo 6 de Atos, ou melhor, 5, versículo 40 ao 42, diz que eles saíram regozijando. Ora, mas eles acabaram de ser açoitados, humilhados, presos. Por que eles estavam regozijando, se alegrando? Porque diz lá o texto, eles se regozijavam pelo
privilégio de terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda. Hoje o cristão se sofre, começa a murmurar, se é para ser assim, se é para sofrer assim, eu prefiro desistir. Eu vou parar de ir para a igreja. Eu vou parar de servir a Deus nesse sofrimento todo. Eu aceitei Jesus não para isso, aceitei Jesus para ter uma vida melhor. Olha só, as coisas só pioraram. Meu querido, isso é honra, isso é privilégio. Os apóstolos consideravam assim, diante do sofrimento. Já falei aqui de Moisés, preferiu o sofrimento para o povo de Deus do que ter o gozo do pecado. Mencionei Paulo, com todo o seu sofrimento, mas que ele continuava firme na presença do Senhor. Por quê? Porque ele cria que Deus é fiel, que Deus estava com ele. Deus é poderoso para lhe dar a vitória. E nós temos outros exemplos aqui também. Eu vou ler rapidamente com você, na carta aos Hebreus, no capítulo número 12, nós temos aqui também um excelente texto, que ele fala para todos nós, versículo 3 ao 8, diz assim a palavra de Deus, Hebreus 12. Pensem bem naquele que suportou tal oposição. Obrigado, meu filho. Hebreus 12, 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, está falando de Cristo, para que vocês não se cansem nem desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Olha que interessante. Deus nos disciplina porque nos ama. Deus nos castiga. Deus castiga o crente? Castiga, está aqui o texto. Castiga todo aquele a quem aceita como filho. E tem mais, o texto vai dizer aqui, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então, meu amado, as dificuldades na vida, aí nós podemos enumerar, não só perseguição religiosa, graças a Deus no Brasil nós estamos livres disso, pelo menos por enquanto, graças a Deus temos um governo aí que é conservador, pelo menos dos princípios cristãos, judaicos cristãos, isso é muito importante, inclusive eu quero deixar aqui, não sou nem direita, nem esquerda, nem centro, eu quero que você, enquanto cristão, entenda os tempos que estamos vivendo e agradeça a Deus por ainda termos liberdade de servir ao Senhor aqui no Brasil. Quantos países não têm essa liberdade? A China, por exemplo, o PCC, que é Partido Comunista Chinês, ele persegue os cristãos, fecha igrejas, tortura irmãos, prende. Na Coreia do Norte, então, é o país número 1 em perseguição. Quanto sofrimento nossos irmãos passam lá. E nós aqui no Brasil, em vez de nos alegrarmos por ter um governo, um presidente da República que pelo menos é conservador nesse sentido, dos valores judaicos cristãos, ele até fala muito bem dos evangélicos, até se diz evangélico, se diz católico, amém, maravilha. Se é ou se não é, isso é problema dele. Não estou aqui para julgar os atos dele, mas que ele demonstra, o interessante para nós aí é a sua ideologia. Qual é a ideologia dele? A ideologia dele é conservadora, quer dizer, ele quer conservar, preservar os direitos nossos como cristãos, direito de família, direito de recusar o aborto, direito de recusar droga, essas coisas. Tem lá os defeitos dele, tem, mas que Deus o julgue, não eu. Eu quero só fazer esse lembrete. E aqui o texto, versículo 7, do capítulo 12, onde estou lendo a carta dos Hebreus, diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ou qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Outra tradução diz bastardos, Então veja, queridos, quando nós somos disciplinados pelo Senhor, inclusive lá em 1 Coríntios capítulo 11, onde nós lemos toda a ceia, todo mês, lá diz, quando nós somos disciplinados pelo Senhor é para não sermos condenados com o mundo, porque aquele que vive sem disciplina, ele não é tratado como filho, e sim como bastardo, porque o pai que ama o filho, ele o corrige.
né? Um pai não vai corrigir o filho se ele não gostar do filho, se não amar o filho. Porque hoje invertem, né? É a inversão dos valores, né? A mentalidade mundana é essa. Se o pai corrige o filho, ele é carrasco. Deve até chamar a polícia para ele. Deve chamar o conselho tutelar e tirar a criança desse pai. Não, claro, não está se falando em espancamento, está se falando em correção. Deus nos corrige, Deus disciplina quem ama, diz aqui o texto, versículo 6, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E se você não aceita, querido, a correção do Senhor, você não é tratado como filho, e sim como bastardo, né? Estou olhando aqui a hora, o tempo está avançado. Mas é muito interessante, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Né? Então as dificuldades, vamos aí enumerar tudo que o cristão passa de sofrimento. Né? Podemos colocar desemprego, né? Dificuldade na vida, uma doença, ou até perdas, né, de pessoas amadas. Você passa por aquela angústia, aquele sofrimento todo. Isso tudo faz parte da disciplina de Deus. Isso tudo está debaixo do controle amoroso de Deus para a sua vida, para a minha vida. Nenhuma disciplina pela qual passamos, ou sofrimento, né, ou dificuldade na vida, vamos imaginar que seja castigo do diabo. Jamais. Nosso negócio não é com o diabo. Nosso negócio é com o nosso Pai. Não é? Nós pertencemos a Deus. Não, o diabo, não tem nada com o diabo. Quem está sendo açoitado pelo diabo é quem está escravizado pelo pecado. Mas quem serve a Deus foi liberto da escravidão do pecado, liberto do reino das trevas e transportado para o reino da luz, do Filho de Deus, que é Cristo. O negócio dele é com Deus. Daí para frente, o que acontecer na sua vida, obviamente, não aquelas escolhas erradas que fazemos depois, Deus é que permitiu. Não, nós temos que agora nos disciplinar pela Bíblia. Mas apesar disso, virá sofrimento. Teremos dificuldades e seremos disciplinados pelo Senhor, porque nós somos filhos. Não é porque Ele não nos ama, pelo contrário, justamente por Ele nos amar, nós passaremos por essas tribulações. Então, querido, dentro da pergunta aí, há sentido, né? Há algum objetivo no sofrimento cristão? Podemos dizer que sim. Mas não pense que o sofrimento é para a sua destruição. Até porque aqui vai dizer, né? Que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Então, o sofrimento de momento, a disciplina, né? A correção do Senhor, assim como o pai quando corrige o filho que bate nele, hoje ninguém bate ninguém, eu mesmo nunca bati nos meus filhos, então tudo aí bonito, saudável, sem nem apanhar, viver uma vida de príncipes, né? Mas ainda que isso aconteça, não pensa que seu pai é um carrasco, sua mãe é um carrasco, não, é porque ele te ama, ele quer te ver no futuro. E aqui diz, mais tarde, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela forem exercitados. Então, no final é que nós vamos compreender. Como disse Jesus aos discípulos, o que faço a vocês, vocês não entendem agora, mas depois vocês entenderão. O sofrimento, no momento, a gente fica lá se lamentando, esperneando, dizendo, meu Deus, por quê? Não é? Por que o Senhor permite? Por que estou passando por isso? Por que essa luta? Por que esse desemprego? Não é? E lembrando, queridos, tem cristão que vê o diabo em tudo, né? O diabo se levantou, o diabo está fazendo. Não, esquece o diabo. Paulo diz, a nossa luta não é contra pessoas humanas, né? Tem irmão que direciona, né, as lutas dele para algumas pessoas, sempre tem alguém por trás, alguém me perseguindo, alguém lá, o vizinho, é o colega de trabalho. Não, a nossa luta não é contra pessoas humanas, a nossa luta é contra principados, potestades, né? Não é que nós vamos ficar vendo o diabo em tudo, não. A nossa luta é espiritual. O nosso negócio é com Deus. É para combater as forças das trevas, humilhando-se e confiando na direção e na proteção e na graça do Senhor. Então eu penso que o sofrimento, nós podemos e devemos tirar lições positivas do sofrimento. Ninguém quer sofrimento, ninguém gosta de sofrer, claro. Deus não nos criou para o sofrimento, nem também nos deixa no sofrimento
eternamente, né? Os sofrimentos são fases, né? São momentos, são temporadas, depois Deus nos dá um alívio, né? Nos traz aí o bálsamo, mas o importante é que nesse sofrimento nós possamos entender o propósito de Deus. Deus quer nos trazer alguma lição, Deus quer nos disciplinar em alguma área, assim como eu também consigo ver nessa pandemia, né? Uma disciplina do Senhor. É o Senhor chamando os moradores da terra, principalmente os que servem a Ele, a se voltarem para Deus, a pararem por um pouco e buscarem ao Senhor, adorarem ao Senhor, confiar mais no Senhor, não é? Descansar no Senhor. É tempo de buscarmos ao Senhor. Os dias são maus, então não ficar vendo só, né, noticiário, só desgraça, não. Olhe, diz a Bíblia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém, queridos? Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Quero orar com você, por você, nesse momento, para que Deus te abençoe, continue te fortalecendo na fé. Pai, em nome de Jesus, nossa gratidão ao Senhor. Obrigado por esse momento de meditação na Tua Palavra. Que a Tua paz e a Tua graça repousem sobre cada um, Senhor, dando a vitória. Abençoando também a nossa nação, Senhor. Repreendendo, Pai, essa pandemia que nós estamos atravessando, esse vírus, retirando a Tua mão, Senhor amado, ó Pai, dando alívio, meu Senhor, não só ao Brasil, mas a todas as nações. Visita, meu Pai, salva, Senhor, liberta, Pai, que essa nação reconheça que Tu és o Senhor no céu, na terra, que é o Senhor que abre a ferida, é o Senhor que fecha a ferida, é o Senhor que faz descer a sepultura, é o Senhor que faz se levantar dela. O Senhor é o Jeová, o Deus que nos cura, que o Senhor possa estender a mão, Pai, levar o consolo, a paz e a alegria, aquele que está triste, abatido, angustiado, aquele que está em luto, aquele que está, Senhor, passando por dificuldade financeira, que o Senhor possa visitar cada lar, cada família, visitar, Senhor, nossas lideranças políticas, todos aqueles que estão em eminência, que estão no governo, que o Senhor possa repreender toda a corrupção, repreender, Senhor amado, todo aquele que usa de engano, Senhor, que quer destruir a nossa nação, que o Senhor possa tirar, meu Pai amado, da vida pública e colocar pessoas tementes ao Senhor, pessoas que respeitam, meu Pai, as pessoas sofridas, aos carentes necessitados e possam governar para todos igualmente. Abençoe essa nação, salve essa nação, prospere essa nação, abençoe nossas lideranças evangélicas, os missionários, os teus filhos que sofrem perseguição, que estão presos, maltratados e torturados. Esteja com eles, Pai, console e conforte seus corações, mesmo no sofrimento, que eles possam, Pai amado, descansar no Senhor, confiar na sua misericórdia e na sua graça, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima sexta-feira, se o Senhor nos permitir, tá? Uma boa noite, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.